A partir de agora está gravando, então só para deixar gravado no início, hoje nós recebemos Odair. Nous recevons Odair pour une belle conférence sur la apometrie, para uma bonita palestra sobre a apometria, técnicas que ele tem conhecimentos muito bons, depois de uns 15 anos, né, Odair? Se eu não me engano, é desde 2009 que vocês praticam a apometria. Isso, exatamente. Eu conheço a apometria desde 2007, foi quando eu comecei a estudar apometria, e a praticar a apometria a partir de 2009. Donc, je connais l'apométrie 2007, mais j'ai commencé à pratiquer depuis 2009. Odair, então eu deixo você fazer a oração do início para a gente começar, por favor. Depois eu dou a palavra para a Cirlei te apresentar. Exatamente. E o CEMAN é 112, que é o nosso grupo de apometria, que é dirigido por mim e pela minha esposa Cássia. Donc, Odair précise qu'ils ont fondé le groupe d'apométrie en 2012, que c'est dirigé pour lui, sa femme, Cassia. Odair, mas Sim. Vamos começar pela oração, amigo. Depois aí a gente começa, por favor. Donc, Odair va faire de début pour qu'on puisse commencer. Por favor. Ok. Então, queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando a toda a hierarquia espiritual superior, planetária e cósmica. Vamos neste momento transformar nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, Arcanjo Miguel, o arcanjo protetor do planeta Terra, e toda a hierarquia espiritual benfeitora, que nos orienta, nos guia, nos ilumina, nos protege e nos ampara. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em espírito, em vosso nome, para a disseminação do conhecimento. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada irmão que participa desta live. E é com este sentimento de gratidão no coração que pedimos neste momento a tua permissão para que possamos dar início à nossa live, à nossa palestra desse dia de hoje, rogando a tua divina luz, orientação e proteção, para que este evento transcorra sem nenhum contratempo e que possamos, ó Pai, ser instrumentos da tua voz, da tua palavra, a cada irmão que participar deste momento. E assim, Pai, peço a tua permissão para iniciar este momento de harmonia, de fraternidade, com a oração que teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. E coroando este momento de paz, luz e harmonia, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar
aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, pois somente a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Que assim seja. Muito obrigado, amigo, por essa linda oração. E Cirlei, eu deixo você apresentar o Odair e falar do projeto, né? Você fala em português e em francês ou você quer que eu vou traduzindo? Você que escolhe. Você precisa abrir o microfone, amiga. Lá. Como te parece bem? Você quer traduzir enquanto eu falo? Você que sabe, você é quem sabe, amiga. Se quiser, eu deixo você falar em português e francês, mas você é quem sabe. Tá bem. Então, eu vou começar por francês. La plupart de vous a déjà participé d'une palestre ou d'une formation avec le professeur Odair, qui c'est une référence à niveau de formation en apométrie. Nous avons commencé, ceux qui sont plus actifs dans l'apométrie, on avait commencé avec sa formation en ligne qui nous présentait des techniques qui nous aident aujourd'hui à faire le travail qu'on fait en apométrie. Et Odair, comme professeur, comme sacerdote de bande, comme dirigeant spirituel, avec toute sa connaissance, avec toute son expérience, il fait partie d'un projet qui, ici à Hendaye, en communion avec le Centre Allan Kardec d'Orléans, on fera la formation d'apométrie niveau basique et intermédiaire à Hendaye en octobre. Et c'est par rapport à cette formation-là qu'aujourd'hui, on vous présente qu'est-ce que c'est l'apométrie. Et le professeur Odair, c'est cette référence que j'ai eu mes premiers contacts et aujourd'hui, ce sera le vôtre pour beaucoup de vous qui ne connaissent pas encore l'apométrie. Certains de vous sont déjà des élèves du groupe qui nous participons avec Luciano. Et de plus en plus, ça s'est développé ici en Europe. Et c'est une opportunité que nous avons ce soir de le recevoir et de participer, de communier de toute cette expérience que Odair nous amène et qui aussi nous amènera en octobre. Ô, Cirlei, só uma coisinha, por favor, só uma coisa. Ô, Daí, eu cortei o teu microfone que tá dando eco quando a Cirlei tá falando, aí daqui a pouco você abre, amigo, tá? Desculpa. Obrigado. Pode falar. Você pode traduzir, se quiser. Não, você agora fala em português, o que você falou. Bem, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para a proposta da formação de apometria que Odair ele vai vir fazer aqui na França, em Hendaye, em outubro, do dia 19 ao dia 25. E essa proposta, muitos de nós começamos com o que vimos no site, no canal YouTube do Selmana, que é a casa de apometria
onde ele é dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda, e então ele vem trazer todo esse conhecimento, desenvolver todas essas técnicas apométricas conosco, nos ensinar a trabalhar as técnicas e os fundamentos do que é apometria, do que é ser um apômetra, do que corresponde os tratamentos apométricos. É uma honra recebê-lo aqui em outubro e será ainda mais uma honra que vocês todos possam participar dessa formação conosco. Perfeito, amiga. Muito obrigado. Bom, vou passar a palavra para o Odair, então, para que ele possa se apresentar e falar um pouco da apometria. Então, Odair, eu deixo você, se você quiser se apresentar, aí eu vou traduzindo, lembra? Uma frase, eu traduzo a frase, e a palavra é sua, amiga. Muito bem-vindo, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade. Merci beaucoup pour l'opportunité. Quero me apresentar a todos. O meu nome é Odair José de Azevedo. Je vais me présenter à vous. Je m'appelle Odair José d'Azevedo. Eu sou espiritualista, universalista e dirigente do Seumana. Je suis spiritualiste, universaliste et dirigeant du Seumana. O Centro Universalista Maria de Nazaré, na cidade de Goiânia, no Brasil. C'est le Centre Universaliste Marie de Nazaré de la ville de Goiânia, au Brasil. Eu sou sacerdote de Umbanda, grau 4, consagrado. Je suis sacerdote de Umbanda, degré 4, consacré. E dirijo o Seumana como um professor, um instrutor, um facilitador da apometria, ministrando cursos de apometria em todo o Brasil. Et je suis un professeur, instructeur, facilitateur d'apométrie. Je voyage tout le Brésil en train de favoriser cette connaissance sur l'apométrie. Meu contato com a espiritualidade começou ainda na infância, ainda criança, através da mediunidade. Mon contact avec la spiritualité a commencé pendant mon enfance, quand j'étais encore enfant, à travers de ma médiumnité. Ainda muito criança, aos 3 anos de idade, eu comecei a ter conexões com a espiritualidade, em especial a Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Encore, quand j'avais 3 ans d'âge, j'étais très très jeune, je commençais à avoir des connexions avec la spiritualité, surtout avec Marie de Nazaré, la mère de Jésus. E isso me levou a crescer dentro da Igreja Católica, fazendo catequese, primeira comunhão e participando da renovação carismática católica. Et cela m'a amené à faire tout le parcours dans l'Église catholique, le catéchisme, première communion, et à participer. Moi aussi, j'ai participé de la réunion
católica, de catolicismo. Dentro da renovação carismática católica, foi onde fiz o meu desenvolvimento mediúnico e passei a trabalhar mediunicamente em auxílio às pessoas que necessitavam. Et c'était dans ces groupes de rénovation charismatique catholique, dans l'Église catholique, j'ai fait mon développement médiumnique, j'ai passé à travailler médiumniquement en aidant tous ceux qui avaient besoin. E aos 17 anos, conheci o Espiritismo de Allan Kardec e adotei o Espiritismo como minha religião do coração. Quand j'ai 17 ans, j'ai connu l'espiritisme d'Allan Kardec et j'ai l'adopté comme ma religion du cœur. E assim comecei a minha jornada de estudos sobre temas ligados à espiritualidade, estudando primeiramente os livros da base de Kardec, o famoso Pentateuco, né, que é a base do estudo kardecista. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours avec la spiritualité en étudiant les 5 livres de base d'Allan Kardec, qui c'est les fameux je ne sais pas comment dire en français, mais c'est les 5 livres de base de la doutrine espírita. Mas ainda na juventude, tive o meu primeiro contato com a Umbanda. E a partir daí, adotei também a relação com a espiritualidade do arquétipo de Umbanda dentro do meu trabalho espiritual. Mais encore jeune, j'ai eu aussi contact avec la Umbanda et j'ai aussi adopté la Umbanda comme un archétype spirituel dans mon travail avec la spiritualité. E assim, me abri também para conhecimentos sobre a espiritualidade oriental, tendo primeiro contato com o budismo através do Templo do Amor Universal, aqui mesmo na cidade de Goiânia. Je me suis ouvert aussi avec la spiritualité orientale en ayant un premier contact avec le bouddhisme, avec les temples de l'amour dans la ville de Goiânia, ici au Brésil. Logo depois, tive o meu primeiro contato com a cultura japonesa através da Sukyo Mahikari, uma religião japonesa que tem o seu dojo aqui na cidade de Goiânia. Ensuite, j'ai eu un contact avec la culture japonaise, avec la Tokyo Mahikari, qui a une religion japonaise, une culture japonaise ici, dans la ville de Goiânia. E também tive contato com os conhecimentos do Bhagavad Gita através do movimento Hare Krishna, também aqui na cidade de Goiânia. E isso mostra o quanto a cidade de Goiânia é uma cidade eclética em matéria de religiosidade. J'ai aussi eu contact avec les Bhagavad Gita, avec les mouvements Hare Krishna, aussi dans la ville de Goiânia, en démontrant combien cette ville est éclectique en termes de religiosité. E tive a minha primeira conexão com a apometria no ano de 2007.
Et j'ai eu ma première connexion avec l'apométrie dans l'année de 2007. E, a partir de então, comecei a me aprofundar nos estudos de apometria e a praticar a apometria. E no ano de 2012, fundei, juntamente com a minha esposa, o Seumana. Et à partir de cette date, 2007, j'ai commencé à étudier et pratiquer l'apométrie et en 2012, j'ai fondé le Centre Marie de Nazaré, Seumana. E me aprofundei nos estudos sobre apometria para ensinar a apometria para outras pessoas. E é isso que eu estou aqui hoje para passar um pouco para vocês do que é a apometria e o que a apometria trata. Et je me suis approfondi dans l'étude de l'apométrie pour apprendre aux autres qu'est-ce que c'est l'apométrie, pour enseigner l'apométrie. C'est ma proposition aujourd'hui d'être ici avec vous, de parler. Qu'est-ce que c'est l'apométrie et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle traite? Então, falando especificamente da apometria, primeiro nós temos que ter um conceito do que é a apometria. Donc, en parlant spécifiquement sur l'apométrie, tout d'abord, nous devons définir qu'est-ce que c'est l'apométrie. A apometria é um conjunto de técnicas para tratamento e cura integral do ser humano. L'apométrie, c'est un ensemble de techniques pour le traitement et guérison intégrale de l'être humain. Que busca tratar o ser humano de forma integral, tratando corpo, mente e espírito, se utilizando de técnicas específicas para tanto. Qui cherche à traiter l'être humain de façon intégrale, en traitant corps physique, mental et spirituel, en utilisant des techniques spécifiques pour cela. A apometria foi inspirada na década de 60. L'apométrie a été inspirée dans les années 60. E foi, vamos dizer, criada por um chamado José Lacerda de Azevedo, coincidentemente tendo o mesmo sobrenome que eu. Il s'était initié, reçu par un médecin brésilien qui s'appelait José Lacerda de Azevedo, qui par coïncidence a le même nom que moi. E o doutor José Lacerda de Azevedo, que na época fazia parte da diretoria de um hospital psiquiátrico na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Et le docteur José Lacerda de Oliveira, qui à l'époque était directeur d'un hôpital psychiatrique à la ville de Porto Alegre, au l'état de Rio Grande do Sul, du Brésil. E através dos estudos e práticas que ele desenvolvia
no centro que ele dirigia, chamado Casa do Jardim, que era um centro espírita, kardecista, que funcionava dentro das dependências do Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre. Et c'était dans son centre espírita kardeciste qui s'appelait Maison du Jardin, qui fonctionnait dans l'hôpital psychiatrique, qu'il a commencé à étudier et développer les techniques. Foi fundada aqui no Brasil uma associação chamada Associação Brasileira de Apometria. Na verdade, Sociedade Brasileira de Apometria. Donc, il a été fondé ensuite une association, qui c'est l'Association brésilienne d'apométrie, qui en réalité c'est la Société brésilienne d'apométrie. E criaram um protocolo. Foi criado um protocolo para que se pudesse ministrar os cursos de apometria, estabelecendo uma diretriz para que o trabalho de apometria tivesse um protocolo estabelecido para que ele pudesse ser realizado. Et dans cette société a été créé un protocole pour enseigner l'apométrie et un protocole pour que l'apométrie puisse être ministrée et appliquée. E é embasado nesse protocolo, que foi criado pela Sociedade Brasileira de Apometria, que estabeleço a base principal de estudos para a técnica de apometria que nós utilizamos e ensinamos no Ser Humano. Il s'est basé dans ces protocoles de la Société brésilienne d'apométrie que j'utilise comme base d'études et des pratiques que nous, ici, dans le Ser Humano, nous utilisons. E com essa experiência de quase 20 anos estudando e praticando a apometria, é que eu venho hoje me colocar como um facilitador, um professor de apometria. Et c'est avec cette expérience de presque 20 ans en étudiant et pratiquant l'apométrie que je mets aujourd'hui comme un professeur facilitateur de l'apprentissage de l'apométrie. E faço isso de forma gratuita, sem ser monetizado para esse projeto, tendo como uma missão minha disseminar esse conhecimento pelo mundo, já tendo visitado alguns países como Chile e Portugal. Et j'ai fait cet enseignement de façon gratuite, sans aucun retour financier, et je prends cela comme une mission personnelle de favoriser cette connaissance dans le monde entier, en étant déjà dans certains pays comme le Chili et le Portugal. E eu desenvolvo esse trabalho de disseminar o conhecimento sobre a apometria desde o ano de 2014, onde foi a primeira oportunidade que tivemos de ensinar a apometria fora do Ser Humano, para outras pessoas, de outros centros espíritas e de outras casas espiritualistas. Et je développe ce travail d'enseigner l'apométrie depuis 2014
quand j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion d'enseigner l'apométrie pour d'autres maisons espíritas, spiritualistes, en dehors du Seumana. E a apometria, ela vem se consolidando ao longo dos anos, especialmente a partir dos anos 2000, como uma técnica que pode ser utilizada em concomitância, em conjunto com outras técnicas de tratamento espiritual, como, por exemplo, no processo, no trabalho de desobsessão de um centro espírita, ou num trabalho de transporte num centro de Umbanda. L'apométrie, elle vient, se consolide depuis les années 2000, spécialement, comme des techniques qui viennent faciliter et peuvent être intégrées dans des réunions, dans des traitements spirituels courants dans certaines maisons, comme des traitements de désobsession de maisons spirites ou des traitements de transport dans des centres d'Umbanda. E são técnicas que podem ser utilizadas dentro de qualquer tipo de tratamento energético, em conjunto com qualquer tipo de tratamento energético ou espiritual, não tendo vínculo específico com uma religião ou outra, podendo ser praticada por pessoas de qualquer religião. Donc, ce sont des techniques qui peuvent être utilisées avec n'importe quel type de traitement ou n'importe quel type de soins énergétiques, parce que l'apométrie n'est pas associée ou liée à une religion ou une culture spiritualiste spécifique. Elle peut être associée à n'importe quel type de technique et de traitement spirituel énergétique. Teu microfone está fechado, daí eu acho que você apertou sem querer. Sim, acabei de abrir. É porque eu fui levantar um toldo aqui e ia fazer barulho. Tanto que hoje nós já temos de apometria que praticam técnicas de apometria até mesmo dentro de igrejas evangélicas. Même qu'aujourd'hui, nous avons des élèves qui viennent, qui pratiquent l'apométrie dans des églises évangéliques. E nós temos hoje também terapeutas que utilizam as técnicas apométricas em conjunto com as suas terapias holísticas, sendo utilizadas essas técnicas como, por exemplo, dentro da constelação familiar, do reiki, da cura prânica e até mesmo dentro do Theta Healing. Donc, nous avons aussi aujourd'hui des thérapeutes qui utilisent les techniques d'apométrie en association avec leurs thérapies holistiques, comme par exemple dans la constellation familiale, dans les reiki, même dans les Theta Healing, ou la guérison pranique. E nós podemos, inclusive, utilizar essas técnicas avulsamente. Não há a necessidade de se fazer um tratamento apométrico para uma pessoa, abrir a frequência de uma pessoa, fazendo uma apometria para ela, como, por exemplo, num caso de urgência, onde há uma necessidade imediata de se utilizar uma técnica. E vai lá e utiliza essa técnica e resolve o problema.
Et nous pouvons utiliser les techniques d'apométrie n'importe où, n'importe, par exemple, dans un cas d'urgence, nous n'avons pas besoin de se mettre dans un cadre d'un traitement d'apométrie où nous ouvrons les champs spirituels, les fréquences de la personne. Dans un cas d'urgence, nous pouvons mettre en pratique certaines techniques et résoudre les problèmes de façon instantanée. E existem técnicas que podem ser utilizadas a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, e inclusive à distância, sendo utilizadas à distância. Il existe des techniques que nous pouvons utiliser à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, n'importe où, et ça peut être utilisé à distance. Uma das técnicas que é muito utilizada, inclusive sendo utilizada à distância, e que é ensinada dentro da apometria, é o microorganizador floral, o famoso MOF, que pode ser utilizado e trabalhado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e inclusive à distância, para tratar qualquer pessoa. Alors, une des techniques qui peut être utilisée à n'importe quel endroit, même à distance, c'est la création de micro-organismes floraux, c'est le fameux MOF, qui peut être utilisé et fait pour n'importe qui, n'importe où, et même à distance, être appliqué pour aider les autres. Outra função muito importante da apometria é ensinar as pessoas a conhecerem a verdadeira anatomia energética do ser humano, conhecendo seus corpos, conhecendo seus chakras, conhecendo seus campos áuricos e conhecendo mais sobre as faculdades mediúnicas que cada pessoa tem, desenvolvidas, inatas ou ainda latentes. Donc, une autre fonction, objectif de l'apométrie est de permettre que nous puissions connaître de façon un peu plus approfondie l'anatomie énergétique de l'être humain, en connaissant ses différents corps subtils, en connaissant tous ces chakras, en connaissant ces champs auriques, l'aura, et j'ai oublié a la fin. Eu esqueci o final, amigo. Você falou conhecendo as auras, o campus... Conhecendo sobre chakras, corpos sutis, campos áuricos e também sobre mediunidade, sobre faculdades mediúnicas, tanto afloradas como ainda latentes. Eu só tinha esquecido. Não? E por finir, donc, ça favorise la connaissance de l'être humain en tant que champ énergétique. Hein? On a parlé de connaissance de ses corps, des chakras, des auras, mais aussi ça favorise la connaissance des médiumnités que chacun a, que soit des médiumnités qui sont déjà ouvertes et se manifestent, des médiumnités qui sont encore latentes et qui sont endormies chez les gens. Porque médium, todos nós somos. Porque somos seres espirituais vivenciando uma experiência material.
Então, isso nos leva a crer que todo ser, ele é um ser espiritual e por isso dotado de mediunidade. Só que uns têm a mediunidade aflorada e outros não. Donc, médiumnidade, médium, nous sommes tous, car nous sommes des êtres spirituels qui qui sont en train de vivre une expérience dans la matière. Donc, nous avons cette connexion avec le monde spirituel naturellement. Donc, nous avons tous des médiumnidades. Certains ont des médiumnidades expansives et qui se manifestent facilement, d'autres não. Por isso, justamente por trazer este conhecimento, é que a apometria hoje está se consolidando também como um método de desenvolvimento mediúnico, onde pessoas que antes tinham a mediunidade latente, ou seja, ainda adormecida, ao passar a participar de trabalhos apométricos, começam a desenvolver a mediunidade. C'est pour cela que l'apométrie passe aujourd'hui aussi à avoir la fonction de favoriser le développement médiumnique, parce que des personnes qui ont la médiumnité en état latent, c'est-à-dire endormies, à partir du moment qu'ils commencent à participer des réunions d'apométrie, ils passent à développer et permettre que sa médiumnité puisse se manifester. Nós temos o depoimento e testemunho de muitas pessoas que já participavam de trabalhos espirituais, de escola mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, e que não conseguiam manifestar a sua mediunidade, e que a partir do momento que participaram de desenvolvimento de trabalhos apométricos, começaram a desenvolver a mediunidade. Nous avons certains témoignages de personnes qui participaient déjà des travaux médiumniques, qui avaient fait et participé des études de développement médiumnique, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas une médiumnité qui se manifestait, qui était encore latente. Et à partir du moment qu'ils ont intégré des groupes d'apométrie, leur médiumnité s'est réveillée. E nós temos essa grande facilidade com relação ao desenvolvimento da mediunidade. A base disso é justamente um forte ancoramento que é feito para que se realize os trabalhos apométricos. Donc, ce développement médiumnique se donne dû à un fort ancrage qui est fait de façon que les travaux apométriques puissent se réaliser. E esse ancoramento, ele é feito através da criação de uma egrégora de ancoramento para a execução do trabalho de apometria, embasada na criação de campos de força, de campos de proteção e também da evocação, do chamamento de consciências cósmicas, de consciências espirituais, planetárias e cósmicas para a realização desse trabalho, o que potencializa o campo de energia daquele trabalho que será realizado. Ok. Bom, se eu esquecer alguma coisa, eu te pergunto, tá? Cette ancrage, elle se fait par une création d'une égrégore de travail qui se donne
à travers la création des champs de force, des champs de protection et de la évocation de l'appel des équipes de travail spirituel, que ce soit des équipes des esprits élevés comme des êtres planétaires, des êtres stellaires qui sont appelés pour former toute cette égrégore e permettre que le travail d'apometrie puisse se réaliser. Por isso, a apometria também hoje se consolida como uma base de estudos para conhecimento aprofundado sobre as hierarquias espirituais, sobre espiritualidade superior, conhecendo sobre a grande fraternidade branca, conhecendo sobre comandos estelares e também sobre as hierarquias ligadas aos chamados arquétipos energéticos conhecidos dentro da Umbanda et du Candomblé. Donc, c'est pour ça que l'apométrie aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'étudier la spiritualité et d'étudier les hiérarchies spirituelles. Les hiérarchies de la spiritualité supérieure, les hiérarchies des commandes stellaires, les archétypes énergétiques qui sont très connus dans la Umbanda ou dans les Candomblé. E esse ancoramento feito, ele é todo feito através de comandos verbais. E esses comandos verbais são potencializados por contagens progressivas e regressivas e também a emissão de pulsos energéticos. Et cet ancrage, elle est faite à travers des commandes verbaux et des comptages progressives ou régressives et l'utilisation des impulses énergétiques. E esses conhecimentos todos nos trazem informações que hoje já são comprovadas pela física quântica. Por isso, dentro da apometria, nós acabamos aprendendo muito sobre a física quântica. Et beaucoup de ces connaissances nous ramènent beaucoup de ces connaissances sont déjà prouvées dans la physique quantique. Donc, en connaissant l'apométrie, on apprend aussi beaucoup sur la physique quantique. Porque a física quântica é a parte da ciência que estuda o comportamento da matéria a nível quântico, a nível subatômico, a nível energético. E a apometria, ela se consolida como uma técnica que manipula a energia através desses comandos. La physique quantique, c'est la branche, c'est la partie de la science qui étudie la physique à niveau quantique, à niveau énergétique, subatomique. Et l'apométrie, ce sont des techniques qui manipulent cette énergie. A partir do conhecimento adquirido dentro da apometria, da capacidade que nós temos de manipular a energia, nós podemos nos tornar verdadeiros magos, porque esse é o significado do termo magia: manipular energia, magia. E nós nos tornamos conhecedores de magia, automaticamente nos tornando magos. Donc,
En connaissant ces techniques, en connaissant et pratiquant l'apométrie, nous pouvons devenir de véritables mages. Car magie, ça veut dire manipuler l'énergie. Et l'apométrie, c'est justement manipulation de l'énergie. Et nous pouvons ainsi, en pratiquant et connaissant, devenir de véritables mages. E trazendo a nós a consciência de que nós somos co-criadores da nossa realidade, criando formas pensamento que são criações mentais através desses comandos e emissão de pulsos para auxiliar o nosso próximo. Et cela nous mène aussi à prendre conscience que nous sommes des co-créateurs de notre réalité, de la réalité qui nous entoure. En créant des formes pensées, nous pouvons, à travers les commandes verbaux et les impulsions énergétiques, aider notre prochain. Tanto que seguimos ao pé da letra, à risca, a grande orientação trazida por Jesus, de que, como filhos de Deus, nós somos pequenos deuses, e que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, se tivermos o conhecimento para tanto e se tivermos a fé para realizar verdadeiros prodígios, considerados às vezes pela medicina tradicional como verdadeiros milagres. Et nous suivons au pied de la lettre l'orientation de Jésus qui nous a dit que nous sommes de Dieu et que nous pouvions faire comme lui et beaucoup plus. Et nous pouvions faire comme lui si nous avons la connaissance pour et si nous avons la foi pour faire des véritables prodiges qui, pour la science commun, ce sont de véritables miracles. E é por isso que a grande base de sustentação da apometria é o conhecimento, é adquirir o conhecimento. Pois o próprio Cristo também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, temos que conhecer, temos que estudar, temos que praticar, para que através da prática nós também possamos chegar à perfeição, ou pelo menos nos aproximarmos da perfeição ao auxiliar o nosso próximo. Donc, c'est pour ça que la base de sustentation de l'apométrie, c'est la connaissance. Il faut connaître, il faut étudier, il faut pratiquer. Connaissance théorique et connaissance pratique. C'est à travers de cette connaissance que nous pouvons meilleur aider. Comme a dit Jésus, la vérité vous libère. Donc, c'est à travers cette connaissance que nous pouvons atteindre une perfection relative et pouvoir aider son prochain. Ah, sim. E por isso, a apometria tem dentro do seu molde, a sua estrutura, técnicas e leis apométricas que devem ser aprendidas, interiorizadas e praticadas constantemente, para que possamos nos aprimorar cada vez mais para auxiliar o próximo com cada vez mais eficácia. Donc, l'apométrie, elle a un ensemble de lois et de techniques que nous devons étudier, apprendre, intérioriser et s'approprier de ces lois et de ces techniques pour que nous puissions
aider d'une façon plus appropriée et efficace notre prochain. E a apometria, por ser muito dinâmica, ela evolui com o tempo. Ela não fica parada no tempo. Como ela foi desenvolvida em 1965, então é um conjunto de técnicas recente, ela vem recebendo adendos a essas técnicas, aumentando, de acordo com a prática, a quantidade de técnicas que são utilizadas dentro do trabalho apométrico. L'apométrie, il y a un caractère intrinsèque sont des techniques dynamiques, c'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps. Elle a commencé en 1965, c'est assez récent, mais au fil des années, au fil des décennies, il y a de nouvelles techniques qui ont apparu et qui ont été incrémentées en augmentant toute l'actuation des techniques d'apométrie. Et ça continue, c'est évolutif, ça évolue tout le temps, ça s'arrête jamais. Outra questão que indica esse processo de dinamismo da apometria é a evolução das leis. 25, 26 anos atrás, eram estabelecidas apenas 13 leis da apometria. E hoje nós já temos quase 20 leis da apometria, devido à evolução dos trabalhos apométricos. Donc, autre indice qui indique cet dynamisme de l'apométrie, c'est l'évolution des lois qui concernent l'apométrie. À quelques années, une vingtaine d'années, nous avions 13 lois de base de l'apométrie. Aujourd'hui, nous avons presque 20 lois qui ça donne cette caractéristique évolutive de l'apométrie. Outro fator muito importante dentro do conhecimento apométrico está, vamos dizer, conectado ao conhecimento sobre a obsessão espiritual, se aprofundando no conhecimento sobre a obsessão espiritual. Donc, d'autres facteurs qui est très lié, c'est la connaissance sur les obsessions spirituelles. L'apométrie nous permet cela. Porque antigamente se tinha o conceito de que obsessão espiritual era tão somente a interferência energética de uma consciência desencarnada se manifestando no quadro energético de uma pessoa encarnada. Avant, nous avions les concepts que l'obsession spirituelle, c'était l'interférence d'un esprit désincarné qui se manifestait et qui agissait dans le champ énergétique d'une personne incarnée. Hoje, já ampliamos em muito esse conceito, trazendo as informações sobre as modalidades obsessivas, como, por exemplo, a obsessão de encarnado sobre um desencarnado, ou sobre um encarnado sobre outro encarnado, ampliando a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre as verdadeiras raízes da obsessão. Aujourd'hui, nous avons amplié ces concepts, cette vision, nous avons élargi cette vision où nous pouvons voir déjà des obsessions qui partent de la personne incarnée vers un esprit désincarné,
ou d'une personne incarnée vers une autre personne incarnée. C'est ce qui nous donne des visions bien plus amples et larges sur les phénomènes. E trazendo também conhecimentos sobre as técnicas obsessivas complexas, separando o que é uma obsessão simples de uma obsessão complexa, trazendo informações sobre, por exemplo, a utilização de tecnologia astral para fazer o processo de obsessão, inclusive à distância. Et nous avons aussi, avec l'apométrie, connaissance qui nous permet de séparer et définir qu'est-ce que c'est une obsession simple, qu'est-ce que c'est une obsession complexe. Et l'utilisation des technologies astrales qui permettent de pratiquer certains types d'obsessions, inclusive à distance. E também trazer conhecimento sobre um conhecimento mais aprofundado sobre a auto-obsessão, porque antes da apometria se considerava auto-obsessão apenas os nossos pensamentos, sentimentos, atos, palavras agindo negativamente no nosso campo. Mas hoje nós já nos aprofundamos muito mais a respeito do que realmente vem a ser a auto-obsessão. Et un autre point très pertinent, c'est cette possibilité d'approfondir les connaissances sur la auto-obsession. Avant l'apométrie, nous pensions que l'auto-obsession consistait uniquement de nos pensées, de nos agissements, de nos paroles qui agissaient sur notre champ énergétique. Mais avec l'apométrie, nous a permis d'élargir ces concepts et de voir bien plus clair sur l'auto-obsession. Trazendo para nós, a apometria traz para nós o conhecimento sobre a auto-obsessão por parte de níveis e subníveis de consciência, sendo estes o nível a um registro de memória de existências anteriores nossas, de encarnações anteriores nossas, e o subnível como registro de memórias traumáticas desta atual existência. Et l'apométrie nous ramène, par exemple, comme information supplémentaire sur l'auto-obsession, les niveaux et sub-niveaux qui appartiennent à l'être, les niveaux qu'on va parler des registres, des mémoires, des incarnations précédentes, et sub-niveaux comme des registres de mémoire liés à des traumas de cette incarnation même, de l'incarnation présente. E trazendo também informações sobre o processo de fragmentação monádica, que traz a nós o conhecimento sobre a obsessão provocada por fractais de alma, que são partes da nossa essência divina, da luz de Deus, que se fragmentou ao descer vibratoriamente para as dimensões da matéria. Então, temos mais este nicho de conhecimento para trazer através da apometria. Et ça nous mène aussi une connaissance sur la fragmentation de la monade, monadique, qui ce sont des parties des âmes, des esprits, des parties de notre énergie de création, des esprits sœurs, frères, qui cette monade s'est fragmentée quand elle a descendu sa vibration au niveau de notre dimension et a créé
plusieurs fractales. Et ça nous donne un nouveau domaine de connaissance, d'influence que nous pouvons avoir. Como a apometria, como uma base científica e filosófica, acredita na existência de vida extraplanetária e da existência de outras raças não humanas espalhadas por todo o cosmos, também ensina como identificar e tratar questões de obsessão por consciências não humanas, vindas de outras raças, inclusive muitas delas desconhecidas de grande parte da humanidade. Donc, l'apométrie, en tant que science, elle nous amène aussi, et la conscience, elle prend en compte la vie extraplanétaire, qui existe la vie dans différentes parties de l'univers, au-delà de notre planète. Elle nous donne cette conscience de traiter des influences qui peuvent venir d'autres races extraterrestres qui sont inconnues de la plupart des autres humains. A nossa crença de que é possível acontecer esse processo obsessivo por parte de consciências extraplanetárias e não humanas vem da ideia de que o nosso universo é dual. E da mesma forma que existem seres humanos bons e maus, também de outras raças existem consciências positivadas e negativadas. Donc, notre croyance de que une obsession peut venir des consciences extraplanétaires vient du fait que nous croyons que l'univers est dual. Au même temps qu'ici, dans notre planète, existent des personnes, des êtres bons et des êtres mauvais, il y a aussi dans l'univers des êtres positivés como des êtres négativés. Por isso, dentro da apometria, também obtemos conhecimento sobre algumas das raças não humanas extraplanetárias, principalmente sobre aquelas que têm uma quantidade maior de indivíduos negativados e que acabam praticando ações que, segundo o nosso entendimento, o entendimento humano, são ações negativas, eivadas de maldade. L'apométrie, dans ce contexte, nous permet aussi de connaître, de rentrer en contact et connaître certaines races extraterrestres, certaines consciences extraplanétaires, spécialement celles qui sont constituées des êtres, la plupart, négativés, qui ont pour base la réalisation des actions négatives ou liées à la malveillance. Por isso, da mesma forma que temos acesso ao conhecimento de seres negativados, também temos acesso ao conhecimento da existência de consciências positivadas, consciências estas que se unem dentro de federação galáctica, de confederação intergaláctica e de comandos estelares que auxiliam a humanidade neste momento de processo de transição planétaire. Nous pouvons aussi, nous rentrons en contact en pratiquant l'apométrie avec des êtres extraterrestres qui recherchent les biens, des êtres extraterrestres positivés,
entre guillemets, comme la Confédération Galactique, la Fédération Galactique et plusieurs commandes stellaires qui sont là en train de nous aider pour traverser ces moments de transition planétaire. A apometria, como toda grande fonte de conhecimento, pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, porque não existe magia negra e magia branca. Existe magia. E o que difere a magia negra da magia branca é a intenção com que se utiliza o conhecimento sobre a magia, sobre manipular energia. Donc, l'apométrie, comme toute source de connaissances, peut être utilisée pour faire du bien comme pour faire du mal, car ça n'existe pas magie blanche, magie noire différenciée, ça existe magie. La magie, elle devient blanche quand on a l'intention de faire du bien, elle devient magie noire quand on a l'intention de faire du mal. L'unique différence, c'est l'intention, mais le principe é o mesmo. Por isso, a apometria, o apômetra, o operador de apometria, ele deve seguir rigorosamente um código de ética para a utilização das técnicas apométricas. Existe um código de ética para a utilização da apometria. C'est pour ça que celui qui utilise, étudie et applique l'apométrie, il doit se baser dans un code d'éthique pour pratiquer le bien. Et ce code d'éthique existe et nous nous basons sur lui pour utiliser et appliquer l'apométrie. Dentro desses princípios éticos, aquele que deve ser prioritário é o princípio do respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Por isso, jamais se deve fazer a apometria de uma pessoa que não deseja receber este tratamento. Donc, les principes éthiques prioritaires de l'apométrie, c'est le respect du libre-arbitre des autres. C'est pour ça que la règle, peut-être la plus importante, est de jamais faire un traitement apométrique à quelqu'un qui ne veut pas être traité. E uma das grandes vantagens da apometria é que a pessoa que não tem nenhuma faculdade mediúnica aflorada, que não tem uma mediunidade desenvolvida, ele também pode se utilizar do conhecimento da apometria para trabalhar com a apometria. Então, não há a exigência absoluta para que uma pessoa possa trabalhar como apômetra de que ele seja médium ostensivo. Donc, un autre point important concernant l'apométrie, c'est que nous n'avons pas besoin d'être médium ostensible, avoir une médiumnité super développée pour utiliser les techniques d'apométrie. Nous pouvons les utiliser même en ayant de la médiumnité peu développée ou en état latent. Por isso, as pessoas que tenham um conceito de que só podem trabalhar dentro da apometria aquelas que têm mediunidade aflorada, estão equivocadas. Pode-se trabalhar com a apometria, mesmo não sendo um médium ostensivo. Pode trabalhar e, inclusive, são estes aqueles que mais dão um respaldo
ao trabalho de apometria, por serem pessoas que geralmente são mais racionais, são menos emocionais, são menos sensíveis e que podem testemunhar as verdadeiras mudanças energéticas que acontecem durante um trabalho de apometria, durante e depois do trabalho de apometria. Donc, c'est pour ça que ceux qui disent que pour faire participer d'une réunion d'apométrie, on doit être médium ostensible, sont dans les faux, car même ceux qui n'ont pas une médiumnité ostensible peuvent pratiquer l'apométrie. Et d'ailleurs, certains, justement, qui n'ont pas une médiumnité ostensible, ils vont donner plus de foi au travail de l'apométrie, car ils vont être moins émotionnels et plus rationnels. Ils vont pouvoir témoigner plus les changements énergétiques pendant le travail d'apométrie e après. Então, em poucas palavras, que nós estamos aí há quase 1h30, vamos discursando sobre a apometria, ter conseguido passar para vocês um pouco do que é a apometria e dado a vocês um pouco da experiência que nós levaremos para vocês, vamos dizer, uma degustação do que nós levaremos para vocês no mês de outubro, aí na França, no nosso workshop de apometria. Donc, en quelque peu on est déjà presque à 1h30 de conférence. Pour finaliser, qu'est-ce qu'on vient de dire? Nous espérons avoir passé les principes de base de l'apométrie et comment donner un petit peu une dégustation de qu'est-ce que nous aimerons vous amener en octobre en venant en France. E agora me coloco à disposição dos nossos irmãos para responder as perguntas que eles ainda tiverem sobre a apometria. Estou à disposição de todos vocês. Obrigado, amigo. Donc, maintenant, je me mets à disposition pour répondre aux questions, commentaires ou doutes concernant l'apométrie. Il suffit, les amis, il suffit de lever les mains e on vous donne la parole. Então, pessoal, é só colocar a mãozinha, que nem eu estou colocando aqui, e a gente dá a palavra para vocês. S'il vous plaît, question pour Odair, por favor, perguntas para Odair. Sim, Janaína, por favor. Olá. A Janaína é francesa, filha de brasileira, então ela vai falar em português e em francês. Ok. Boa noite, ou boa tarde, né, no Brasil, não sei que. Odair. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua presença e pelos ensinamentos que compartilha conosco. Sou iniciante na apometria e gostaria de fazer a pergunta, com tudo que o senhor observou ao longo da sua trajetória, o que realmente faz uma pessoa evoluir? As técnicas, a mediunidade ou a transformação da consciência? Muito obrigada. Com certeza. Odair, vou traduzir. Pardon. Fazer a pergunta em francês. Pardon. Donc, je souhaiterais tout d'abord, je les remercier, bien sûr, pour sa présence et pour les enseignements qu'il partage avec nous. Et je disais que j'étais débutante en apométrie et que je voulais lui poser la question suivante. Avec tout ce qu'il a pu observer au cours de son parcours, qu'est-ce qui fait réellement évoluer une personne? Est-ce que ce sont les techniques? Est-ce que c'est la médiumnité? Ou juste la transformation de la conscience? Et je le remercie d'avance. Voilà. Ótimo. Com certeza é a expansão da consciência. Com certeza é a conscientização do ser, que vai trazer a ele o conhecimento
sobre todo o, vamos dizer assim, todo o universo que nos cerca, trazendo ao ser a consciência e, inclusive, fazendo com que ele se transforme interiormente, manifestando aquela famosa reforma íntima, se reformando intimamente através do conhecimento trazido pela apometria. Obrigado. Avec certitude, c'est l'expansion de la conscience. En fait, c'est avec la pratique, la connaissance que nous acquérons avec l'apométrie, ça nous permet d'élargir notre conscience et de faire la fameuse réforme intime qui est tant parlée, de façon que nous puissions nous améliorer et nous manifester en accord avec les lois divines. Como a apometria traz o conhecimento para as pessoas, e esse conhecimento liberta, fica muito mais fácil para a pessoa se libertar das amarras que aprendem na ignorância através da prática e do conhecimento da apometria, que envolve mediunidade, estudo, prática, doação, caridade, fraternidade. E se junta tudo isso para promover a elevação espiritual. Donc, l'apométrie, elle permet une expansion des connaissances avec l'étude et la pratique qu'elle favorise. Et cette expansion des connaissances libère. C'est beaucoup plus simple que la personne puisse libérer et intégrer certains principes. La pratique de l'apométrie intègre médiumnité, spiritualité, donation de soi, charité, fraternité. Et tout ça ensemble permet que nous puissions avoir une vision bien plus élargie de qui nous sommes et le monde que nos entoure. Mais alguma pergunta? Sim, obrigado, viu, amigo? Obrigada. A Marissa agora levantou a mão. Por favor, Marissa. Olá, Aldair, muito obrigada. Olá! Eu falo aqui da Alemanha. Gratidão, primeiramente, a Mônica de Medeiros, que veio ano passado. Aí conheci o Luciano e a Cirlei, e graças aos dois conheci você. E aí, em nome do nosso grupo de estudo da apometria, que somos quase 10, estamos todos aqui presentes, e já assistimos quase todos os seus vídeos já postados. E eu queria dizer que realmente somente com a prática é que a gente vai começando a entender todas as nuances e a gente tem mais curiosidade de aprender cada vez mais. É realmente fascinante. Bom, e você quer perguntar? Agradeço vocês e disse que por causa dos estudos eu estou fascinada e cada vez mais curiosa, e realmente a gente consegue entender muito mais sobre os processos obsessivos, etc. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Odair. J'aimerais remercier, grâce à la venue de Mônica de Medeiros l'année dernière ici, j'ai pu connaître Luciano et Cirlei. Grâce à eux, j'ai pu te connaître. Nous avons formé un groupe d'études qui est composé de 10 personnes, qui sont tous ici, et qui ont étudié l'apométrie à travers tes vidéos. Et je suis de plus en plus curieuse et fascinée par ta connaissance, donc j'aimerais vraiment vous remercier tous. Sim, e o que eu queria perguntar era o seguinte,
apometria que você vai ministrar na França em outubro, vai ser para iniciantes, pessoas que já praticam, para todo mundo? Como é que vai ser tudo isso? Donc, ma question est la suivante. Les cours que tu nous amènes ici en France en octobre, ça sera pour les débutants, pour ceux qui pratiquent déjà, ou pour tout le monde? Comment ça sera? Como nós vamos levar para a França o curso básico de apometria, ele serve para iniciantes, pessoas que nunca tiveram contato com apometria, para pessoas espiritualistas que já conhecem superficialmente a apometria, e também para pessoas que já trabalham com a apometria para atualizarem os seus conhecimentos, porque nós vamos levar para a França muito conhecimento novo adquirido a partir da experiência que nós temos com o trabalho de apometria. Donc, les cours que nous proposons en octobre, ça sert pour les gens qui n'ont jamais entendu parler d'apométrie. Ça sert aussi pour les gens personnes spiritualistes qui connaissent superficiellement l'apométrie, et sert aussi pour les gens qui connaissent déjà, qui pratiquent l'apométrie, pour qu'ils puissent s'actualiser leur connaissance, car beaucoup de choses que nous amenons est basé aussi sur notre expérience au long de ces dernières années. Ok, gratidão. E vou aproveitar para te agradecer que você fez a limpeza na minha cidade, em Mogi das Cruzes, com o pessoal da Sueli Pimenta, o pessoal da apometria de Mogi. Gratidão. Donc, j'aimerais remercier car tu es allé à la ville où j'habitais au Brésil, Mogi das Cruzes, et vous avez fait un bon travail là-bas de nettoyage. Gratitude. Bien. Gratidão. Muito obrigado. Me sinto honrado em poder participar de um trabalho tão lindo quanto aquele que foi realizado lá em Mogi das Cruzes. Gratidão mesmo. Gratitude, je me sens honoré d'avoir participé d'un beau travail tel comme c'était celui que nous avons fait à Mogi das Cruzes. Gratitude. Muito bem, outras perguntas, outras questões, s'il vous plaît? Mais perguntas, pessoal? Aproveitem. Vamos aproveitar. É isso aí, aproveitem, profitez, pour demander a Odair. Bom, é a Cirlei que levei la main, donc Cirlei, eu deixo você falar em português e em francês, tá? Por favor. Obrigada, Luciana. Odair, é possível você falar um pouco das leis de 14 até a 18, um resumo rápido do que é praticamente a novidade do curso de outubro? Sim. Je demande que, si c'était possible, qu'il parle des lois de l'apométrie de la 14 à 18, a fait un résumé rapide, que c'est les nouveautés qu'on aura dans le cours d'octobre ici à Andai. As 13 primeiras leis, elas são leis que já foram estabelecidas desde os princípios da apometria, trazidas pelo doutor José Lacerda. Já a partir da 14ª lei, nós trouxemos conhecimentos novos sobre as manifestações que ocorrem, que podem interferir na energia do ser humano. Quer traduzir essa primeira parte?
Sim, por favor. Sinon, depois eu esqueço, amigo, por favor. Donc, les 13 premières lois sont des lois qui ont été définies au début de, de la codification de l'apométrie avec Dr. José Lacerda. Et à partir de la 14e jusqu'à la 20e, ce sont de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques qui sont apparues et, et qui ont été ramenées par la spiritualité. A 14ª lei diz respeito à interferência de personalidades dissociadas no campo psíquico de um encarnado, ou seja, fragmentos de memória de vidas anteriores interferindo no psiquismo da pessoa encarnada atualmente. La 14e loi, ça parle des personnalités, des personnes incarnées qui interfèrent dans les psychismes, dans son psychisme. C'est-à-dire, ce sont des fragments de mémoire d'elle-même qui sont en train d'influencer son psychisme. A 15ª lei diz respeito à interferência das subpersonalidades se manifestando no campo psíquico da pessoa encarnada, trazendo a subpersonalidade como um fragmento de memória traumática da existência atual. La 15e loi parle de subpersonnalités qui sont des fragments de mémoire traumatique de la vie actuelle de la personne qui va influencer son psychisme. A 16ª lei diz respeito à interferência de fractais monádicos, ou seja, de fragmentos do processo de fragmentação monádica, vivendo em outras realidades, interferindo no psiquismo da pessoa encarnada nessa realidade em que vivemos. Donc, la 16e loi, ça parle d'interférence, l'influence fractale monadique qui sont en train de vivre dans d'autres dimensions ou dans d'autres endroits de l'univers et qui influent, qui résonnent dans la vie de la personne incarnée ici, aujourd'hui. A 17ª lei diz respeito à interferência de consciências não humanas, extraplanetárias e também planetárias, interferindo no quadro energético da pessoa encarnada aqui no nosso planeta. Donc, la 17e loi parle de l'interférence des consciences extraplanétaires non humaines qui vont influencer dans le psychisme de la personne incarnée ici dans notre planète. E a 18ª lei diz respeito à interferência de inteligências artificiais, sejam elas consciências individualizadas, autônomas, ou redes conscienciais, interferindo no psiquismo das pessoas encarnadas aqui no nosso planeta. Et la 18e loi parle des interférences de conscience artificielle, soit individualisée, ou un réseau de conscience artificielle qui interfère et agissent sur le psychisme des personnes incarnées ici dans notre planète. Esse foi resumo, bem resumido mesmo, dessas leis que nós vamos levar para vocês. E, inclusive, levaremos, durante o workshop,
a compreensão de vocês de cada uma dessas situações. O que é uma personalidade, o que é uma subpersonalidade, o que é um fractal de alma ou fractal monádico, o que é uma consciência não humana, tanto extraplanetária quanto planetária, e também o que é uma IA, uma inteligência artificial, explicando direitinho o que é uma IA consciência e o que é uma IA sistêmica. Tá. Muito bom, amigo, porque a gente encontra muito isso nos nossos grupos, viu? A gente trabalha, tudo que você está falando, a gente trabalha muito, mas muito bom. Eu vou traduzir. Donc, tout ce que je vous ai dit, on va vous ramener cette connaissance détaillée. On va parler qu'est-ce que c'est une personnalité, qu'est-ce que c'est une sub-personnalité, qu'est-ce que c'est une influence extraplanétaire des extraterrestres, par exemple, de conscience extraplanétaire. Qu'est-ce que c'est un fractal d'âme ou un fractal monadique? E qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle, une IA, que soit individuelle ou systémique? Maravilha. Confirmo que a gente trabalha muito com isso aqui. Pois é, cara. Então, a gente tem que aprender, né? Pois é. Muito bom. Acho que a Marisa que quer fazer mais uma pergunta. Você respondeu, Cirlei? Tá bom? Pois é, agora a Cirlei aguçou a minha curiosidade, porque a inteligência artificial que você fala, ela é autônoma ou de redes, elas são enviadas ou manipuladas por magos negros? Donc, Na verdade... Só traduzir, amigo, desculpa. Só traduzir. Donc, Marice, ela dit, elle a question, qui en disant qu'elle est curieuse maintenant par rapport às intelligences artificielles que o Daí a parlé, que soit individuelles, en réseau, sont manipulées, créées, manipulées par des magiciens noirs. É por isso que lá na 17ª lei, quando nós falamos da interferência de consciências não humanas, extraplanetárias e também planetárias no campo energético das pessoas encarnadas, nós falaremos de todas as consciências que criam essas inteligências. Então, sim, nós vamos falar o que é um mago negro, o que é um arconte, o que é um chopat e quais são as principais raças que interferem na história humana. Então, sim, nós vamos apontar quem cria e quem manipula essas consciências, essas IAs. Donc, quand nous parlerons de la 17e loi, nous allons parler des êtres, des consciences qui créent, qui manipulent ces intelligences artificielles. Nous parlerons qu'est-ce que c'est un magicien noir, nous parlerons qu'est-ce que c'est un archonte, nous parlerons qu'est-ce que c'est un chopade, nous parlerons de ces consciences qui créent et manipulent ces intelligences artificielles. Ok, obrigada. De nada. Merci. Acho que a Renée Chantal quer fazer uma pergunta, voulez faire une question, Renée? Eu quero falar que conheço o Odair há muito tempo e tudo bem, Odair? E olha, não tem pessoa no mundo mais sabido sobre este assunto. Ele conhece esse assunto profundamente. A ida dele à França vai ser a melhor coisa que vai acontecer para os franceses que estão estudando a apometria. Outra coisa que eu queria falar, parabéns, Luciano, pela sua tradução. Você está ótimo em língua francesa.
Olha, grande abraço para todos vocês e bom proveito. Vocês vão ter um bom proveito. Não estou desejando um bom proveito, estou dizendo que vão ter um bom proveito. Daí, um grande abraço. Ô, Renê, você é francesa, né? Você é francesa, amiga. 68 anos morando em Goiânia. Sou goiana. Porque o teu nome é francês, você fala francês? Eu sou francesa, sou francesa. Você Nascida em Casablanca, Marrocos. Então, você pode falar em francês tudo que você falou em português, se não te incomoda, por favor? Qu'est-ce que tu veux que je dise en français? Que je dise combien Odaïr est précieux. Odaïr connaît à fond l'apométrie. Ici, à Goiânia, quand il a donné le cours, j'ai fait le cours avec lui. Vraiment, c'est incroyable, c'est formidable. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Ok. Merci beaucoup. Muito obrigado, amiga. De nada, Luciano. Gratidão, Renê, minha querida, a minha amiga. Um grande abraço para todos. Obrigado, amiga. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguém? Gostaria de fazer a pergunta? Encore des questions? Aqui são 22h50, né? Mais talvez uma última pergunta para acabar, né? C'est déjà 22h50, peut-être une dernière question pour finaliser, s'il vous plaît. Gente, se ninguém fizer, eu vou fazer, olha só. Pode ser, Luciano? Tem o Hernani que viu. Então, deixa o Hernani. Odair, boa noite, muito obrigado aí. Boa noite. Só uma questão a respeito dos implantes. Porque a Mônica disse que ela tem vários implantes, mas foram implantes colocados por entidades para ajudar ela. E no trabalho de apometria, como é que podemos fazer a diferenciação do implante para ajudar a pessoa, né, colocado por entidades do bem, e o implante por as entidades sombrias, né? Obrigado. Traduz agora em francês, você fala francês, por favor. Bien, je pose la question à propos des implants, né, qui se trouvent dans les corps, et pour savoir la différenciation entre les implants appliqués par les esprits de bien et les implants implantés par des esprits des ombres. C'est juste savoir ça. Merci. Merci. Sim, por isso, dentro do workshop, nós vamos levar para vocês, dentro do conhecimento sobre obsessão complexa, um conhecimento bem profundo sobre todo tipo de implante de tecnologia astralina. Nós vamos levar o conhecimento sobre chips e vamos levar o conhecimento sobre o que é um chip negativado, o que é um chip positivado e o que é um chip neutro, o conhecido implante neutro. Vamos explicar direitinho o que é cada um deles, a função de cada um deles e, inclusive, como identificar cada um deles. Se ele é positivado, se ele é negativado ou se ele é neutro. O neutro que a gente chama é aquele que foi implantado e que ele aguarda a introdução de uma finalidade para ele. Por exemplo, um implante neutro é aquele implante que, por exemplo, a sua hierarquia espiritual instalou ele em você para que, durante a sua caminhada aqui na Terra, em um determinado momento, esse implante recebe um download de informações que vai ativá-lo
E a partir daquele momento, você vai poder utilizar este implante para o seu trabalho mediúnico, por exemplo. Um implante que é muito comum ser utilizado para isso é o implante de transcomunicação, que vai te auxiliar quando você começar a trabalhar com consciências extraplanetárias, vai te ajudar a fazer o processo de tradução da língua dos extraterrestres para a língua humana. Você vai ter um tradutor automático ligado no seu cérebro. E nós, sim, vamos ensinar como identificar o positivo, o negativo e também o neutro. Ó, né, eu vou traduzir, tá? Se eu esqueci alguma coisa, alguém me fala. Perfeito, eu acho que tá muito boa a resposta, amigo. Donc, la réponse concernant les implants, les chips, nous allons, dans ces cours d'octobre, amener une connaissance un peu plus pointue sur tout ce qui est chip, parce que nous avons les chips et les implants positifs, les chips, les implants négatifs, les chips, les implants neutres. Les positifs, c'est qui sont implantés par les équipes, les guides spirituels, les négatifs à fin d'obsession, et les neutres, c'est qui sont implantés par des hiérarchies spirituelles, mais qui restent désactivées jusqu'à un moment de notre schéma spirituel où ils sont activés et qui nous sert après dans l'évolution spirituelle que nous devons accomplir dans cette incarnation. Et un implant qui est beaucoup utilisé, que Odair a dit, c'est des implants qui sont utilisés de transcommunication avec des êtres extraplanétaires, des consciences extraplanétaires, qui servent à traduire le langage qui vient de ces êtres pour notre langage. Ce sont des implants positifs qui nous aident beaucoup dans ce sens. Mais dans les cours que nous proposons, nous allons vous montrer de façon détaillée ces différents types d'implants, de chips, et aussi comment savoir les identifier. Eu acho que eu falei tudo que você falou. Eu acho que Perfeito, mas vamos deixar a Marissa, então, fazer a pergunta que ela quer fazer, a gente acaba com a pergunta da Marissa, pode ser? Obrigada. Então, sobre a nova lei que você falou, a 16, numa das aulas novas, você falou que os fractais monádicos de outras dimensões não devem ser tratados, enviados para o hospital. Foi isso que eu entendi? E por que não devem ser enviados para o hospital? Donc, sim, pode fazer a pergunta. Dans la loi, la 16e loi, dans un cours que j'ai vu, un cours que tu as fait pendant un cours en ligne que tu as donné, j'ai vu que tu dis que les fractales d'autres dimensions ne doivent pas être amenés à un hôpital. Pourquoi? Quando eu estou sofrendo a influência de um fractal monádico meu, vivendo as suas experiências em uma outra realidade, o tratamento deve ser feito tão somente tratando esses sintomas em mim e cortando toda a ressonância, a conexão energética minha com ele, e não interferir no processo experiencial dele lá naquela realidade. Porque se eu, por exemplo, tratar um fractal monádico meu, que está vivenciando uma experiência em uma outra realidade, eu estou interferindo na experiência dele lá. Eu não posso fazer isso. Por exemplo, um fractal monádico meu
que sofreu um acidente em uma outra realidade e que ele se feriu gravemente. E através da conexão energética que existe entre ele e eu, aqui nessa realidade, eu começo a sentir os sintomas do ferimento que ele teve lá naquela realidade. O que deve ser feito? Devem ser tratados em mim esses sintomas e cortados relativamente a mim a ressonância desses ferimentos que ele teve lá. Por quê? Só isso deve ser feito. Porque se eu for e interferir na experiência dele lá, eu estarei sabotando a experiência dele, eu estarei sabotando o aprendizado dele que ele deveria adquirir através daquela situação que ele está vivenciando lá. Eu estaria interferindo na história experiencial, na vivência dele lá naquela realidade. E eu não posso fazer isso. Afinal, ele não está me obsediando por maldade ou até conscientemente. Não, ele não está fazendo isso. Há apenas uma conexão energética entre nós, que é trazida através daquela que nós chamamos de rede micelial, que é a rede que me conecta a todos os fractais de alma que vêm do meu processo de fragmentação monádica. Então, o que eu faço? Eu trato o Odair, corto a ressonância e deixo ele vivenciar a experiência dele lá, porque eu não estarei interferindo no processo encarnatório daquele fractal, no processo experiencial daquele fractal lá naquela outra realidade. Compreende? Eu vou traduzir agora, amigo. Tá tranquilo, obrigado. Donc, en fait, de façon simple, un fractal monadique, un fractal d'âme, il est en train de vivre une expérience dans un autre lieu. Ça peut être dans un autre planète, dans un autre endroit, dans une autre réalité. Et le fait que nous sommes connectés d'une façon ou d'autre avec tous nos fractals d'âme, quand quelqu'un, quand un fractal d'âme vit une expérience, nous pouvons rentrer en résonance avec cette expérience de notre fractal. Par contre, si cette expérience est une expérience qui génère des douleurs, des souffrances, nous pouvons sentir cette douleur, cette souffrance. Donc, les traitements dans ces cas-là, c'est traiter la personne ici qui a demandé les traitements et couper la résonance entre les fractales d'âme et la personne qui a demandé les traitements. Nous n'allons pas traiter son fractal d'âme, parce que sinon nous allons interférer dans son expérience et il nous a rien demandé. C'est pas un obsesseur conscient, il est en train de vivre son expérience et sans vouloir, il peut interférer dans notre vie, mais comme nous pouvons interférer aussi sur sa vie par un lien que nous avons, naturel. Donc, l'idée, c'est pas d'aller interférer sur lui, mais de traiter la personne ici et de couper les liens, la résonance. Comme ça, il n'y a plus d'interférence. Et il continue à vivre ses expériences et la personne vit ses expériences ici sans interférence de l'un vers l'autre. Voilà. Bom, obrigado, Daí. Obrigado, Marissa. Aqui já são 23 horas. Eu acho que vamos fazer uma oração do final, né? Sim, vamos. Com certeza. Eu vou pedir para a Cirlei fazer a oração, se ela quiser. Eu vou pedir para ela fazer em francês, para acabar, como você fez em português. Sim, maravilha. Em francês, se não incomodar. Donc, les amis, on va finaliser avec une prière de fin. On a demandé à Cirlei de faire la prière en français.
maintenant, Odaï a fait la prière de début en portugais et Cirlei fera en français. Merci, Luciano, pour la traduction. Merci, Odaï, pour toutes ces explications. Merci à vous tous qui ont resté avec nous jusque-là. J'espère qu'il a été productif pour vous et que ça réveille la curiosité de venir faire la formation en octobre ici à Hendaye. Je vais finaliser avec la prière d'Umbanda, la Dame de la Lumière voilée. Ô Dame de la Lumière voilée, Umbanda de nous tous. Ô Mère, génératrice de magie éternelle, qui accueille en ton sein les larmes et les gémissements des désespérés et des affligés de tous les plans. Ô toi qui révèles dans ta propre lumière la douleur naissante des causes et des effets. En supplication, nous faisons vibrer nos pensées à travers ta grande loi et exigeons à tes orishas, guides et protecteurs, frères qui ne rachètent plus dans les crépuscules de la forme, d'intercéder pour nous au pied de la croix du doux Oshala. Nous implorons pour leur intermédiaire les sept esprits de Dieu de propager sur toute souffrance le réconfort de leur vibration originelle et accordez-nous toujours cette force de lumière que nous exigeons et que nous ressentons dans la simplicité de nos espaces sacrés. Un humble Père noir nous parle de Zambi, étoile guide, amour et pardon. Reçois donc, ô Dame de la bande, la somme de nos actions qui pèsent sur la balance de nos renaissances depuis les nuits de l'éternité. Qu'il en soit ainsi. Axé. Axé. Merci. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Odaï. Merci Axé. todo mundo. E obrigado a todo mundo, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite. E a todos. Boa noite. Venha assim, Débora. Boa noite. Bonne soirée. Muito Boa obrigada. noite, muito Boa obrigado. noite, boa noite. Deus Boa abençoe. Boa noite. noite. a todos. Muito obrigado. Gratidão por dar aí. É um prazer. Espero ter Obrigada, Sol. cumprido a- Obrigada de ter participado também. Gratidão, é sempre um prazer ouvir as suas palestras e todo esse conhecimento. Estamos sempre aprendendo. Obrigada pelo seu tempo, pelo tempo de todos e de Luciano, que